Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com o nosso Verdão, com o nosso Goiás. E antes de mais informações do Goiás, os abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas, né? Ao Elisvaldo Ferreira, ao Márcio Cabral, né? Um beijão à minha tia, a pastora Cori Antunes, também ao Baltazar Godinho. Um abração ao João Teodoro Reis, ao Pedro Rodrigues, ao Márcio Carvalho, ao João Mendes, ao Túlio Costa, ao José Cretz. Ô José Cretz, informei, tá, fera? O Guilherme Marques está no futebol da China. Um abração ao Gilmar Santos, ao Marcos Ferreira, né? O Murilo Costa, que não gostou da renovação do contrato do Brenner Culano, e também um abração a Cristiane Almeida, que gostou da renovação do contrato do Brenner Culano. E aí, para encerrar essa sessão de abraços, vou trazer na telinha dois comentários de internautas. O Matheus Felipe pedindo uma chance ao Alejandro, revelação da base no elenco profissional. E também um outro comentário na telinha do José Flauzino sobre a arbitragem de ontem, que prejudicou o Goiás e muito no jogo contra o Botafogo pelo Brasileiro Sub-20, né? O José Flauzino colocando aí, ó, apito caseiro, já começa na base do futebol brasileiro. Belo comentário do José Flauzino, também do Matheus Felipe. Obrigado a vocês, internautas. Pessoal, agora à tarde, o penúltimo treinamento, último André Rodrigues, último treinamento na preparação do Goiás, visando o jogão de amanhã no estádio Ailê Pinheiro, à noite, 9h30, o duelo contra o Ituano pela Série B do Campeonato Brasileiro. Uma informação que eu já trouxe, né, mais cedo, aqui no Fala Fera. Zagueiro Antony, de contrato renovado, prorrogado com o Verdão. O Antony, que jogou muita bola pelo Goiás no início do Campeonato Goiano, com o técnico Zé Ricardo. Estou assistindo aos jogos do Sub-20. O Antony também vem jogando bem pela equipe Sub-20, então o contrato é renovado. Parabéns ao Antony, ao staff dele, à direção do Goiás, em especial ao diretor da base, Eduardo Pinheiro. O Antony tem contrato agora com o Verdão até o final de 2026. Até o final de 2026. E aí, eu também quero falar sobre uma outra situação envolvendo o Alejandro, né, que vem enchendo os nossos olhos. Você sabe como é que ele chegou no Goiás? Onde que o Alejandro mora? O valor da multa rescisória dele com o Goiás? O contrato dele vai até quando? Eu vou trazer essas informações que são interessantes com relação ao Alejandro. Antes, Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil. Lá no Júnior Cozinha Brasileira, você encontra cada sobremesa maravilhosa, uma variedade enorme, né, de pratos quentes, massas, comida japonesa, frutos do mar, né, brinquedoteca nota 1000 para o seu filhinho, tem um local para você deixar o seu pet. Júnior Cozinha Brasileira. Fica ali, ó, pertinho da Praça Boa Ventura, na Vila Nova, e é gerenciado pelo Alídio, pelo Fauzi e o Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos. Júnior Cozinha Brasileira. Muito bem, então em nome do fantástico Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, eu vou abordar a situação contratual do Alejandro, que vem enchendo os nossos olhos da equipe Sub-20, né? Onde ele mora, né? A história do Alejandro, como é que ele chegou no Goiás, gente? A história é muito linda. Olha só, o Alejandro, ele nasceu em Monte Alegre, no Pará, tem 17 anos, no meio do ano completa 18 anos o Alejandro. E aí, pessoal, olha só, o Bernardo, o senhor Bernardo, pai do Eric, uma grande revelação do Goiás do passado, o Bernardo trabalhava como roupeiro lá na base Alviverde. E aí o Bernardo viu o Alejandro jogar no Pará, trouxe ele para Goiânia. O Alejandro chegou a treinar por um mês na Alvel. Aí foi quando o Bernardo, né, assim que o Eduardo Pinheiro assumiu o comando da base Alviverde, o Bernardo
pediu uma chance para o Eduardo Pinheiro, para o Alejandro, né? O Eduardo Pinheiro havia assumido, né, a base alviverde após aquele mês que o Alejandro estava no véu. O Eduardo deu essa chance ao Alejandro, resultado. O Alejandro foi aprovado pelo técnico da equipe Sub-17, o Mário Henrique, e também, claro, pelo próprio gestor da base, o Eduardo Pinheiro. E aí, desde então, o Eduardo Pinheiro viu potencial no Bernardo, né, que é o pai do Eric, ele que trouxe o Alejandro para o Goiás, e aí tirou o Bernardo da função de roupeiro e ele passou a ser um observador do Goiás. Né? O senhor Bernardo, desde então, viaja por todo o Brasil, em especial o norte do Brasil, nordeste, todo o interior de Goiás, o Tocantins, né? Todo o estado da Bahia, enfim, no intuito de observar e colher mais promessas para o Goiás, né? Mais jogadores para o Goiás. Então, parabéns aí mais uma vez, né, ao senhor Bernardo, né, o pai do Eric, que trouxe o Alejandro para o Goiás, observou o atleta lá no Pará, trouxe para Goiânia, né? Parabéns ao Eduardo Pinheiro, ao Mário Henrique, que viram o potencial do Alejandro e colocaram ele para jogar no Goiás, enfim, né, contrataram o Alejandro, e aí parabéns ao Eduardo Pinheiro, que transformou, né, o Bernardo de roupeiro a um observador do Goiás, da base alviverde. E aí, pessoal, com relação ao Alejandro, o contrato dele com o Goiás vai até o final de 2026. Até o final de 2026, a multa rescisória dele para o exterior é na casa de 30 milhões de reais. E para o futebol brasileiro, na casa de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. O Alejandro, que mora na moderna casa do atleta do Goiás, que fica lá no CT do Goiás. Não só ele, o Antony também, né? O Antony de contrato renovado, o Antony também mora na casa do atleta do Goiás, lá no CT. Então, uma história muito bonita da chegada aí do Alejandro ao Verdão, a participação do Bernardo, né, o pai do Eric, né, do próprio Eduardo Pinheiro, enfim, do Mário Henrique, né, parabéns a todos. É uma história muito bonita realmente, e toda sorte aí, né, ao Alejandro e o próprio zagueiro Antony, né, também de contrato renovado na sequência da carreira de cada um pelo Verdão. Beleza, fera? O que você achou dessa história do Alejandro? Eu quero ver o seu comentário, o seu like, o seu joinha aqui no Fala Fera. Então, fera, escreva, fera!